Confira nesse vídeo a nova cronologia oficial de Star Wars. Tudo isso para você logo depois da vinheta. Salve, salve geeks! Eu sou o José Guerreiro, fundador das Indústrias Geek, um canal que surgiu para unir toda a cultura geek nerd em um só lugar. E vamos dar continuidade para essa parte 4, que eu acredito que vai ser a última. Assim eu vou encerrar de mostrar para vocês todos os produtos, todo o material de Star Wars que faz parte do novo cânone oficial estipulado pela Disney. Então vamos continuar com os outros materiais até o Despertar da Força. Continuando, agora vamos para um livro chamado Star Wars Alvo em Movimento. Essa aventura acontece com a Princesa Leia e se passa entre o episódio 5, o Império Contra-Ataca, e o episódio 6, o Retorno do Jedi. Aqui em Alvo em Movimento, os escritores Jason Fry e Cecil Castellucci se juntam para contar uma história onde Leia Organa descobre os planos do Império para a construção de uma nova Estrela da Morte. Enquanto o alto escalão da Aliança Rebelde organiza um ataque, a princesa bola um plano onde ela precisa distrair parte da frota imperial para outro setor da galáxia, onde ela quer puxar os inimigos para um lado, para despistá-los e tirar o foco da onde vai acontecer o verdadeiro ataque. Então é uma aventura que a Leia bola, ela bola o plano sozinha e ela tem que atrair os inimigos para um lugar para que a Aliança Rebelde ataque em outro. Esse livro, felizmente, também já tem em português. E esse livro aqui também é engraçado, como eu já mencionei em outro, acho que foi aquele lá do Han Solo, lá, a Aventura do Contrabandista. Dentro desse livro também há pistas escondidas sobre o episódio 7, o Despertar da Força. Não tem nada a ver, mas sim, tem coisa aqui escondida que os caras já fez o livro já de propósito, já para dar aquela pirada no cérebro aqui dos fãs, lembrando, esse livro passa entre o episódio 5 e 6, onde vai surgir a ideia que se reconstrua uma nova Estrela da Morte. E a Leia organiza um ataque que ela tem que passar por 3 planetas diferentes, para distrair as tropas imperiais. Para quê? Para fazer, para conseguir assim liderar um ataque e acabar com qualquer ideia, qualquer plano de uma nova Estrela da Morte sendo construída por aí. E dentro desse livro, Alvo em Movimento, uma aventura da Princesa Leia, também há dicas sobre o Despertar da Força. Então guarda aí essa informação, hein? Em seguida, já temos o episódio 6, o Retorno de Jedi, acontecendo um ano depois do filme anterior. Encontramos o Luke Skywalker, um cara já mais paciente, com o domínio sobre a força e agindo como, agora sim, um verdadeiro cavaleiro Jedi após seu treinamento com o mestre Yoda em Dagobah. A batalha contra os rebeldes chega em sua ápice quando decidem impedir que o Império construa a nova Estrela da Morte, que eu já mencionei antes nesse livro aqui da Leia, Alvo em Movimento. Então o livro, ele realmente dá o empurrãozinho para o Retorno de Jedi. Lembrando que no filme, no episódio 6, o Luke Skywalker confronta o seu pai, tentando trazê-lo para o lado da luz, ao mesmo tempo que o Vader e o Imperador tentam seduzir o rapaz para o lado negro da força. Aqui a gente vê o Anakin Skywalker realmente cumprindo o papel dele dentro da profecia, no qual dizia que existia o escolhido para eliminar o último Sith, e realmente era o próprio Anakin. Ele vai lá e mata o último Sith, que é o Imperador, trazendo assim, restabelecendo finalmente o equilíbrio da força, e encerrando assim o Retorno de Jedi. Agora, isso aqui eu também não sabia, nem desconfiava na verdade. O que vem a seguir depois do Retorno de Jedi?
vem esse livro aqui chamado Star Wars Marcas da Guerra. O que conta o livro? Bom, vem as perguntas, né? O que aconteceu depois da destruição da segunda Estrela da Morte? Qual o destino dos remanescentes do Império Galáctico e dos antigos rebeldes agora, né, responsáveis pela fundação da Nova República? Marcas da Guerra é o primeiro livro do cânone oficial a mostrar o que acontece depois do clássico episódio 6. E também dá pistas sobre o que podemos esperar da nova trilogia que iria se iniciar com o Despertar da Força. Nesse livro, né, o Panorama Galáctico, né, a gente descobre que a guerra, na verdade, não chegou ao fim ali, com a morte do Imperador e do Darth Vader, e que há traumas, né, deixados pela guerra que ainda são sentidos por muitos e muitos ciclos, né, após a queda do Império. O capitão, o Edg Antilles, almirante Akiba, o almirante Sloane e o garoto Temin e sua mãe Noha Wesley, a caçadora de recompensas Jaz Emare, o antigo agente imperial Singer, novos personagens e velhos conhecidos dos amantes da saga que sempre estiveram envolvidos na luta, agora devem escolher o lado a quem deverão jurar lealdade. Deverão colocar-se ao lado da Nova República, procurando estabelecer um novo governo democrático na galáxia, ou juntar-se às fileiras imperiais na tentativa de voltar ao poder absoluto depois das mortes dos Lords Sith, Palpatine e Darth Vader. Então aqui é um lugar, é um aspecto legal, né? Digamos assim, a cabeça do inimigo foi derrotada, só que existiram membros ainda, membros vivos ainda. Então o que você faz, né? Generais, né? Almirantes, soldados, você se rende, você passa por outro lado simplesmente fácil assim, né? Reconhece que está errado ou não, ou você luta, ou você tenta reerguer a ideia do Império, ou você tenta fazer acontecer que eles não precisam de um Darth Vader para ter um Império Galáctico, que o ideal deles fala mais alto do que uma pessoa. Então Marcas da Guerra é um livro bem interessante no ponto que você vai observar o quão é difícil para o bem estabelecer a vitória, né? Mesmo tendo uma vitória absoluta, como é difícil fazer acontecer a Nova República, e os últimos sobreviventes do lado do mal ali, né? Que não vão dar o braço a torcer tão simples assim. Então esse livro pertence à cronologia oficial, leia ele, e ele já tem em português também, viu? E agora, olha que interessante, apareceu um jogo, sim, um jogo dentro dessa cronologia oficial, o jogo chamado Star Wars Uprising, que traduzido aqui para nós ficou Star Wars A Rebelião. É um jogo mobile, né, desenvolvido pela Kaban em 2015 para iOS e Android. O jogo, para quem já conhece, né, é do estilo RPG. Ele se passa após a batalha, né, de Endor em O Retorno de Jedi, com os remanescentes do Império criando um bloqueio no sistema Anoat. Assim, um grupo de guerreiros da Resistência se junta para expulsar a presença imperial do setor. Então, digamos assim, é um jogo que anda lado a lado com esse livro que eu acabei de mencionar, Marcas da Guerra. São pequenas, né, ainda energias, né, do Império contra a Nova República que vem querer se estabelecer. Então ele traz um complemento, né? Não tem um enredo massivo, mas o jogo ele é canônico porque o seu enredo faz sentido à cronologia e ele anda junto, lado a lado ali com o livro Marcas da Guerra. Agora vamos para uma HQ chamado Star Wars Império Despedaçado. É a primeira HQ da Marvel que trata de contar histórias realmente após o episódio 6. A gente teve um livro e teve um jogo, agora uma HQ. Também mostrando horas depois da Batalha de Endor, né, e a derrocada do Império. Nessa minissérie, né, ela veio em 4 edições e depois foi unida em um único exemplar. Ela é escrita pelo Greg Rucka e com a arte do Marco
acho que fala Checheto, né? Ceteto não é Cheche. Marco Checheto. Seguimos os personagens Kes Dameron e Shahabei, que são ninguém menos, ninguém mais que os pais do Poe Dameron, o piloto, né, que apareceu em O Despertar da Força. Lembra dele? Então, personagens clássicos também aparecem na franquia, como o próprio Luke Skywalker, o Han Solo e a Leia, mas eles não são o foco na história, e sim são para as novas pessoas que estão agora, né, vivendo na Nova República, né, nos novos tempos, né, de paz, né, de vitória, né, enfim, de alegria do universo. Então começamos ali as raízes, né, do O Despertar da Força. Esse livro também já tem em português para você comprar nas livrarias. E próximo material oficial do novo cânone vem essa HQ do C3PO. É isso aí. Lembra quando a gente reencontrou o C3PO lá em Despertar da Força? O droide de protocolo dourado estava ostentando um estranho braço vermelho e que, segundo ele, possui uma complexa história, né? Beleza, mas que história era essa? E como e por que ele está usando esse braço vermelho? Essas perguntas, né, o escritor James Robinson e o desenhista Tony Harris respondem na edição especial chamado C3PO, que inclusive, né, dando também ligação, né, claro, com o Despertar da Força. Então esse braço foi colocado nele justamente para que, se houvesse essa pergunta, para que desse abertura onde um novo material fosse criado. E esse material, a ideia era realmente uma HQ do C3PO, mostrando o que aconteceu com ele após a queda do Império, o porquê do braço e como ele chegou em até o Despertar da Força. Agora mais um livro chamado Star Wars Estrelas Perdidas. Bom, aqui ele foi escrito pela Claudia Gray. Essa história traz o que? Dois amigos de infância, um chamado Sienna Ree e o outro Tani Kirell. Bom, pelo nome eu acho que é uma mulher e um homem. São dois amigos de infância. Esses dois jovens cresceram juntos, dividindo o mesmo sonho: pilotar as naves do Império. Porém, o caminho dos dois é dividido quando Tani se junta à Aliança Rebelde e Sienna permanece leal ao Imperador. No livro, a gente ainda visita os principais acontecimentos dos episódios 4, 5 e 6 através do ponto de vista do casal. Bom, é casal, então é um homem e mulher mesmo. O livro também faz parte da iniciativa, né, de engrenar o Despertar da Força, trazendo pistas, né, sobre o sétimo filme. Bom, esse livro eu não conheço, ainda não li ele. Então, pelo que eu entendi aqui, mesmo ele vindo na sequência após o episódio 6, ele conta a história desses dois personagens, né, que querem ser pilotos do Império, porém um passa para a Aliança Rebelde e, bom, essa amizade ela se quebra, mas deve acontecer bastante coisa, né, em relação aos dois juntos e também cada um lutando ao seu lado da guerra. Não, pode ser que um tenha morrido, o outro não. Bom, é uma história legal e também ela parece, então, já que eles vão os personagens eles vão envelhecendo na história, e como comentou que se passa no episódio 4, 5 e 6, então deve ser realmente a vida toda, assim, a infância até a vida adulta, até o episódio 6 com o fim do Império. Interessante, legal saber o que aconteceu com esses dois personagens, Sienna e Tani. E o final da história também ainda vai dar um ganchinho para o Despertar da Força. Mais um livro, pessoal, só que esse livro eu já não achei ele em português, tá? Apenas ainda em inglês. O nome dele chama Star Wars Life Debt, que significa mais ou menos débito de vida ou dívida de vida.
Esse livro aqui, ele dá continuidade aos eventos que aconteceram no livro Star Wars Marcas da Guerra. Ele se passa sim depois, né, do episódio 6, indo para o episódio 7. Então ele seria o segundo volume do Marcas da Guerra, só que se chama Dívida de Vida, ok? Ele dá, né, mais respostas ainda sobre a situação da galáxia e dos personagens na transição do episódio 6 para o episódio 7. Nessa aventura a gente vê a princesa Leia enviando Norra Wesley e seu filho Temin em uma missão junto com Jaz Amari, uma caçadora de recompensas, e o Sinji Hatvelos, um ex-oficial do Império. Eles todos juntos, né, eles estão indo, né, para essa aventura e dão de cara com o Han Solo e o Chewbacca, que também está indo para o planeta chamado Kashyyyk, acho que é assim que fala, Kashyyyk. E o Han Solo, ele está indo para lá para ajudar a libertar um amigo, né, para ajudar, na verdade, um amigo a libertar o seu povo, né, que ainda é prisioneiro do Império, ainda mesmo após a queda do Vader. Então esse livro é sequência do Marcas da Guerra, também dando transição de enredo do episódio 6 para o 7. Continuando, agora vamos para o próximo livro chamado Bloodline. Escrita por Claudia Gray, o livro é inteiramente focado em Leia Organa e como a personagem veio se tornar uma general. Segundo a autora, veremos os conflitos da personagem enquanto ela se divide em seu papel sendo política, esposa e já agora mãe. Leia estará empenhada em livrar a galáxia dos remanescentes imperiais, mas começará a sentir o peso da linhagem sanguínea quando a sombra de Darth Vader começa a influenciar em sua vida. Um dos maiores problemas enfrentados por Leia está no fato da nova geração, que inclui, né, o seu próprio filho, né, o Ben. Essa nova geração, eles não têm ideia, eles não se lembram, eles não têm o conhecimento do quão ruim era o Império e o tanto de esforços que a rebelião teve que fazer para deixar a galáxia livre. Então, algumas pessoas que não gostam dessa nova república, não gostam de como o universo está hoje e querem restabelecer a ideia de império, tendo a ideia, né, vaga que o império era uma coisa boa. Então essa geração se deixa enganar pela falsa propaganda imperial, né, e a partir daí começa a surgir pequenas, né, rachaduras nas fundações dessa nova república, o que vai causar preocupação constante em Leia. Aqui acontecem os primeiros indícios e pistas a respeito da ascensão da Primeira Ordem que vemos em O Despertar da Força. E estamos quase chegando lá. Agora vem o livro Star Wars Before the Awakening, né, que traduzindo é algo como assim, o Antes do Despertar, que é um livro totalmente voltado a dar aquele empurrãozinho, né, final até a chegada do Despertar da Força. O roteiro, né, é do Greg Rucka e o livro é focado, né, nos 3 principais personagens do filme, né, a Rey, o Finn e o Poe, mostrando como era, né, como eram as suas vidas antes, né, do filme começar. Aqui a gente vai ver a jovem Rey, que vive em Jakku, um planeta desértico e inóspito. Ela sobrevive trocando equipamentos perdidos por ração e água. Porém, uma descoberta inesperada vai virar, né, a sua rotina de cabeça para baixo. Poe Dameron é um dos melhores pilotos da Nova República, mas quando as ameaças da Primeira Ordem parecem cada vez maiores, ele precisa rever se toda a sua dedicação está sendo eficaz para proteger a galáxia ou é tudo em vão. E também o personagem FN-2187, por sua vez, é um Stormtrooper dedicado e talentoso, que obedece aos comandos da Capitã Phasma sem hesitação, mas aos poucos começa a se questionar, né, e se aqueles métodos, né, usados pela Primeira Ordem realmente vão alcançar o poder ou algo mais sombrio do que isso.
Aqui, Rey, Poe e Finn ainda não se conhecem e nem sentiram a força despertar. Antes de formarem o trio de heróis que será a esperança da galáxia, eles precisam lidar com seus próprios dilemas e conflitos internos. E do livro, temos ainda mais uma HQ, que é HQ, eu nem sabia que eles iam fazer uma exclusiva para esse cara. Uma HQ do Poe Dameron, isso mesmo. O que acontece aqui? A série mostra, ele, o Poe Dameron, sendo enviado em diversas missões para a resistência da General Leia Organa, incluindo a sua busca por Luke Skywalker. O HQ ela tem todo um clima de espionagem, trazendo a personalidade do Poe de uma forma maior, mais ampla, e a ideia dele assim, de trabalhar para a resistência, e toda aquela inteligência ali da Primeira Ordem, que quer manter as ligações com o Velho Império, e ele tendo que encontrar o Luke Skywalker antes que a Primeira Ordem encontre. Então assim, é um jovem herói já com uma missão bastante importante, porque ele é ele é o melhor piloto. Então ele tem a ordem pessoal de procurar Luke Skywalker em todos os lugares onde alguém já procurou e ainda não procurou. E ele não conhece o Luke Skywalker, ele só ouviu falar, ele tá ouvindo, tá vendo essa Primeira Ordem querendo se estabelecer no universo. Ele não conhecia o Império, enfim, é uma HQ que traz a vida e os questionamentos de um novo herói que vem aí para uma trilogia que iria ainda começar. Enfim, rapaziada, chegamos no episódio 7, O Despertar da Força, o filme. Trazendo novamente agora os personagens icônicos da trilogia original. Temos o Han Solo, Luke Skywalker, a Leia Organa, Chewbacca, os androides R2-D2 e C-3PO, além dos novos heróis que vão fazer a diferença agora daqui para frente. Star Wars, o Despertar da Força, inicia uma nova trilogia dessa geração, dos anos atuais agora que em cá estamos. Aqui descobrimos que a enigmática Primeira Ordem, sob o comando do ainda misterioso Snoke, tenta dominar a galáxia como nos tempos do Império, enfrentando a forte resistência da Nova República. Sob a forma do General Hux e do maligno Kylo Ren, a facção militar ataca com mão de ferro e busca a localização desesperada do último Jedi vivo, Luke Skywalker, que encontra-se desaparecido nesse momento. E, enquanto isso, a nova geração, Rey, Finn e Poe Dameron, cada um com seus motivos, acabam se cruzando e tornando-se os seus objetivos em algo em comum. Enquanto o episódio 8 não chega, eu sei que você vai ter bastante tempo para ler, assistir muita coisa. Vamos ter ainda os filmes, agora os filmes spin-offs que vão vir daqui para frente, como o filme do Han Solo e o filme do Boba Fett. Eu vou deixar mais 5 produtos, mais 5 materiais extras, materiais que não estão dentro da cronologia, Eu vou colocar porque eu gosto muito deles, acho eles muito bem, tem muita informação, não são histórias, eles são mais produtos que têm conteúdo, que tem informação para você agregar e se aprofundar e até se tornar mais fã ainda do que você já é. O primeiro, desses livros que eu vou comentar aqui é O Caminho do Jedi, que nada mais é do que um puro manual de treinamento da Ordem. O livro funciona como um almanaque dos Guardiões da Paz, pela galáxia. Nele são apresentados os maiores mestres, a história dos clãs, armamentos, vestuários, os golpes de lutas, enfim, tudo o que você precisa saber para se tornar um Jedi. Aqui o leitor desvenda os segredos e partilha do conhecimento de geração para geração, aprendendo inclusive os nuances do combate de sabre de luz e toda a hierarquia dos Jedi. Além disso, também irá conhecer novos personagens, novas criaturas, naves, enfim, passando de mão em mão, de mestre para Padawan, de Yoda para Obi-Wan Kenobi,
de Anakin para Luke Skywalker. Esse exemplar recebeu anotações de cada Jedi que o tocou e estudou suas páginas, adicionando assim as suas próprias experiências pessoais e lições aprendidas. Então, se você reparar, é um livro, né? É um manual, é um guia prático para você levar a sério isso que você acredita, e ele ainda tem informações acrescentadas, escritas à mão pelo personagem que você viu no filme. Então é esse tipo de coisa que deixa, como é que eu vou falar, a ficção com mais cara de realidade. E esse é apenas o primeiro. Você começa a ler O Caminho do Jedi, mas tem mais. O livro do Sith, claro, né? Descubra os incríveis segredos do lado negro da força também. Veja que ao longo dos séculos, à medida em que os Lords Sith ascendiam ao poder, alguns deles registravam sua filosofia, seus esquemas para assumir o controle da galáxia. Ao serem derrotados, esses conhecimentos, né, acabaram desaparecendo, ou pelo menos parecia isso. Porém, de tempos em tempos, esses documentos, esses papéis foram recuperados, né? Foram reescritos e passados novamente de Sith para Sith, selecionados, né? Diretamente pelo Imperador. E até mesmo acabou caindo na mão de um ou outro Jedi. Lembrando que sempre na busca por domínio, Darth Sidious foi atrás, né, do que sobrou de 5 textos lendários do lado negro, e a partir desse conhecimento escreveu o seu próprio manifesto. O livro do Sith revela as raras páginas do universo de Star Wars, uma das maiores sagas de todos os tempos. Claro, aqui você também vai descobrir os mestres do lado negro da força, seus armamentos, vestuários, o surgimento dos clãs e outros segredos obscuros da força. Próximo livro, O Código do Caçador de Recompensas. Um guia escrito pelo lendário Boba Fett, com as técnicas essenciais de todos os integrantes que precisam, né, dominar os seus truques, as suas malícias. Enfim, esse livro funciona como um almanaque dos caçadores de recompensas. Neles estão descritas as qualificações necessárias para aderir ao grupo, os conhecimentos sobre os seus treinamentos, as leis a qual se submetem, as leis que eles burlam, os locais onde a caça é permitida e outras informações adicionais. Nesse livro, o leitor vai obter os conceitos básicos sobre como ganhar a vida à margem da lei galáctica, além de investigar a história e o funcionamento dos Sentinelas da Morte, um grupo secreto, dissidente dos Mandalorianos. Aqui, Boba Fett, o lendário, uniu esses volumes de grande importância pessoal e com a sua última edição, do guia da Guilda de Caçadores de Recompensa, ele acrescentou as suas próprias anotações, além de um folheto, sobre como recrutar, novos caçadores de recompensa, que foram publicados pelos Sentinelas da Morte. Aqui tudo se junta e compõe esse código, realmente é o código de ética e moral dentro, da margem fora da lei dos caçadores de recompensas. Aqui você tem a informação de que você precisa para se tornar um caçador de recompensa e conseguir viver, sobreviver no universo sendo um caçador de recompensa, digamos assim, oficial. Próximo livro se trata do Império. Se chama o Manual do Império, simplesmente assim. Vamos lá. O Império tomou conta da galáxia e oficiais de alto escalão de cada setor das Forças Armadas registraram em um manual o guia do comandante, as diretrizes táticas e procedimentos, relatos de missões e documentos confidenciais para todos os comandantes recém-promovidos. Esse guia abrange e revela detalhes sigilosos das táticas imperiais de batalhas, medidas aceitáveis para punir traidores e o plano de longo prazo do Império para a dominação militar da galáxia. Depois da Batalha de Endor, esse manual ultra secreto caiu nas mãos da Aliança Rebelde.
com anotações bem-humoradas escritas à mão nas margens das páginas por conhecidas figuras da rebelião que desafiaram os seus, digamos assim, desdenharam do Império depois de sua derrocata, né? Pessoas, né, que são da rebelião fizeram anotações pessoais também em cima desse manual do Império, digamos assim, debochando, né, dessa propaganda toda que o Império, né, fez em cima desse manual. Então é um manual para você servir o Império, mas depois ele é comentado por aqueles que conseguiram derrotar o Império, entenderam? E prometo, esse é o último material que eu vou estar apresentando aqui, é o Almanac Jedi. Então, esse livro, né, esse almanac, ele foi escrito por fãs, só que foram fãs selecionados, fãs com extrema paixão por Star Wars, fãs incondicionais. Eles se uniram, né, estudaram Star Wars por muitos anos mesmo. Eles se adentraram a incontáveis detalhes de todas as histórias, curiosidades, fatos envolvendo todos os personagens em qualquer material, seja na telona do cinema, nos livros, HQs, enfim, tudo. São fã mesmo, fã louco mesmo sim pela saga. Com isso, né, eles pegaram todas as informações que você pode um dia se perguntar e deram as respostas dentro desse almanac. Como assim? Vamos lá, por um exemplo. Como os Jedi, né, constroem os sabres de luz? Qual é a diferença entre um cavaleiro e um mestre Jedi? Quantas pessoas vivem dentro da Estrela da Morte? Quais são as referências escondidas que você nunca percebeu nos filmes? Qual o melhor caminho para entender a cronologia de Star Wars e o universo expandido? Olha só que interessante. Essas e muitas outras perguntas, né, de todo fã, né, o fã que já fez essas perguntas assim, né, internamente, ou fez para um amigo, para uma pessoa que, né, acabou pesquisando, encontrou alguma resposta, mas ficou alguma coisa assim ainda no vácuo, ficou algo que ele ficou pensando, nunca teve ninguém para explicar. Esse pessoal que se juntou respondem, não posso comprovar que se todas, mas muitas respostas sobre os mistérios, né, de todo o universo da trama de Star Wars. Você encontra aqui nesse Almanac Jedi. Enfim, eu termino esse vídeo, esse Drops Geek About, no qual eu trouxe as leituras essenciais de Star Wars, a nova cronologia oficial estipulada pela Disney, para você começar a entender, saber, né, compreender de verdade como o universo Star Wars surgiu, como ele se encaminhou e como ele está hoje, para que você possa ter mais raízes, mais fundamentos para tudo aquilo que irá vir a seguir, beleza? Então assim eu encerro esse Drops Geek About. E se eu mencionei algo errado, algum nome errado, data, qualquer coisa assim que vocês não entenderam, por favor me corrijam, me dê aqui as suas críticas aqui nos comentários. Qualquer material que eu tenha esquecido, deixado passar, por favor também me alertem, que eu venho aqui e agrego depois ao conteúdo, por favor, beleza?